Sabemos que o pensamento europeu, o pensamento ocidental, o ocidentalismo foi o poder hegemônico no processo da civilização moderna. E podemos dizer que no momento em que se davam os primeiros sinais de uma globalização, entre aspas, já pelo menos do século XV e XVI, foi um pensamento centrífugo da Europa para o mundo. Foi um pensamento de imposição de um modelo de desenvolvimento europeu para o restante do mundo. Eu lhe perguntaria o seguinte: no contexto de um mundo globalizado, de interdependências inexoráveis, onde o pensamento dificilmente pode ser tão centrífugo como no passado, mas há um desafio de um pensamento centrípeto, do conjunto para o particular. Como a Europa hoje pensa o mundo? A Europa continua eurocêntrica? Como ela se pensa nesse mundo multipolar? Europa está consciente de que, digamos, los centros de decisión del mundo ya no están en Europa. Y está consciente de qué manera. Si uno observa la construcción europea, por ejemplo, que evidentemente es una originalidad política, una singularidad política muy particular, y que además aquí en América Latina se ve con mucho interés el éxito de la integración, ¿verdad?, de los países europeos. Los países europeos que durante siglos estuvieron haciéndose la guerra entre ellos, han conseguido unificarse ahora en una construcción que ya no tiene mucha lógica, digamos, política, pero tiene una lógica más económica. Pero cuando observamos cómo se construye la Unión Europea, mi tesis es que la Unión Europea se construye porque Europa es muy débil. Si no fuese tan débil, no se hubiese construido la Unión Europea. Mientras Inglaterra era un superpoder mundial, mientras Francia era un superpoder mundial, mientras Alemania aspiraba a ser la primera potencia mundial, era imposible imaginar una alianza entre esos países. La alianza se hace entre países, diríamos, amputados, países heridos. Por ejemplo, Inglaterra pierde su imperio colonial. No, por ejemplo, si cogemos los 6 países fundadores de Europa, los 6 países fundadores, ¿quiénes son? Son el Benelux, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, son Francia, Alemania e Italia. Observa esos países. Italia y Alemania, los derrotados de la guerra. Alemania amputado de la mitad de su territorio. Italia sin colonias. Bélgica sin colonias. Holanda sin colonias. Francia sin colonias y perdiendo la guerra de Argelia. Eso justifica la unión. Es decir, eso ya contesta a tu pregunta. Es decir, Europa tiene hoy la conciencia, además, de que es posible que sea una gran potencia económica o comercial, pero que para ser una potencia política se necesita más energía. Podría serlo, pero significaría un tipo de construcción diferente. Y por eso hoy se está consciente de que no hay una multipolaridad. Yo no diría que hay, no, Emir, que hay una multipolaridad, porque aún estamos bajo la hegemonía americana. Pero indiscutiblemente un movimiento está empezando, en particular aquí se habla del BRIC, ¿verdad? Brasil, Rusia, India, China, que constituyen indiscutiblemente un polo emergente de gran importancia si existiesen más lazos de solidaridad, ¿no? Vou, para fazer aproveitar os dois debatedores,
Há uma questão endereçada ao Emir Sader. Pede comentários sobre os efeitos dos planos imperialistas na América Latina. Desde o plano de Puebla, plano andino e o interesse de intervenção na Tríplice Fronteira e a ALCA. É a pergunta, sim, pode responder. Não há outro para você, eu vou fazer ainda a classificação das questões. Mas eu tenho. Bom, na verdade o maior plano que emarcaria tudo isso fracassou, que foi a ALCA. Foi desarticulado. No entanto, continua os Estados Unidos fazendo cooptações bilaterais através dos planos dos tratados de livre comércio com cada país, o que não são menos graves, mas que de qualquer maneira não tem a abrangência que eles pretendiam ter. Por outro lado, os projetos colocados no papel até agora tiveram pouca efetivação prática, exatamente porque vários governos resistem a isso. Quer dizer, o fato da retirada da base militar de Manta do Equador é um golpe muito duro para os Estados Unidos. Estão tendo que ir para o lugar, para o grande refúgio, o grande território deles, que é a Colômbia. Então, na realidade, eu acho que esses planos, o plano Puebla-Panamá, supunha um tipo de controle da zona sul do México até a Colômbia, que supunha governos amistosos. Isso está se tornando cada vez mais problemático para os Estados Unidos. Eu acho que o plano Colômbia é aquele que, evidentemente, avança fortemente, aquele que ajuda a entender a militarização do país, o isolamento da Colômbia em relação ao resto do continente e o papel que o Uribe tem. Mas eu acho que o Fórum Social Mundial tem que fazer um balanço geral dos vários planos existentes, ainda mais que nós vamos fazer em plena Amazônia, para poder pensar um plano nosso, um plano Amazônia, um plano soberania, um plano integração latino-americana como contraofensiva e como alternativa positiva nossa, aproveitando que temos tantos governos progressistas no continente, de preservação da Amazônia, do qual iniciativas como aquela que a governadora recém anunciou são exemplos muito importantes. Há uma questão que é colocada ao Dr. Ramonet sobre a questão da água, o problema da água no século XX, a relação entre água e paz e guerra. E, nesse contexto, a importância da América Latina amazônica e da Amazônia no século XXI. El agua, se ha tomado conciencia últimamente de que la cuestión del agua es una cuestión fundamental, porque evidentemente existe, en razón del calentamiento climático, se está produciendo en muchas zonas una desertificación. El agua es ya causa de conflictos abiertos, de conflictos políticos a veces. En España, por ejemplo, hay una verdadera guerra política, evidentemente, del agua, no una guerra militar, con grandes tensiones entre diferentes regiones para repartirse el agua que existe. En el Oriente Próximo, una de las causas de la conflictividad en Oriente Medio es el agua del Tigris y del Éufrates, que controla Turquía y que plantea problemas con Siria y con Irak, el agua del Jordán, por ejemplo, que controla Israel, el agua entre Israel y Palestina es un conflicto muy importante porque el agua determina evidentemente la agricultura. Bien, en Egipto el problema se plantea, en el Darfur una parte del problema es la desertificación que ha hecho huir a familias y a comunidades nómadas. El agua hoy